O mundo pode fazer tudo por você, menos a tua parte. A tua parte é uma parada intransferível. Às vezes as pessoas transferem a responsabilidade para um programa, para um curso, para um projeto, para um livro, para um amigo, para o sócio, para a mulher, para o marido. Mas tem uma coisa na vida que é intransferível, que é a nossa parte, a nossa responsabilidade. E esse senso de responsabilidade, fazer eu preciso fazer a minha parte, é uma coisa que todos nós precisamos resgatar todos os dias, cara. Bem-vindos a mais um Pode Acelerar. Dessa vez eu vou direto ao ponto. O papo hoje vai ser foda, porque eu tô aqui com o Caio Carneiro. Seja bem-vindo, brother. Ô, irmão, obrigado pelo convite. Estava falando com você, com a tua audiência que é super qualificada. Vai ser animal bater um papo com você. Já gostei, você já me fez sentir em casa já. Com certeza. Pô, adorei, cara, adorei. Que às vezes pra gente criar um quebra-gelo, seja... Não, e você é um cara bom de piada. Olha, gente, o Caio tá aqui estimulando a minha autoestima, né? Porque a gente tava brincando aqui nos bastidores antes, assim, que o humor não é meu forte, mas quem acredita, luta, batalha, sempre alcança, né, Não, você Caio? tem um astral muito legal, cara. Agora, não é puxando o saco, mas você tem um astral muito legal, uma energia muito cativante. Você faz a pessoa se sentir confortável com você rapidamente. Obrigado. Cara. E às vezes o dono, a dona da empresa, no momento que ele vai dar um feedback ou ter uma conversa séria, ele tem que trazer um elemento de familiaridade, igual eu trouxe aqui, né? O seu podcast chama, né? Fodacast, não é? Podcast, né? Você usa muito esse termo foda, né? Tem a ver com o seu livro. Tem um carinho com essa palavra. Então, tipo, o que eu fiz aqui foi um elemento de conexão, né? Total. Que cria uma aproximação e cria um ambiente onde a gente vai ter um melhor diálogo. Assim como quando você, né, veio e falou, pô, você é bom de piada, né? Você aumentou minha autoestima. Eu tô até sorrindo mais aqui. Cara, essa criação de rapport é fundamental para quem lida com gente, né? Você faz a comunicação fluir, você faz as pessoas se sentirem bem na sua presença. Isso acaba semeando um monte de coisa boa. Comunicação flui, as pessoas não ficam receosas de guardar, de dividir, de pedir opinião, de receber um feedback. Show. Então, e eu falo que o humor, cara, é que nem geleia. Ele combina com tudo, dá gosto e às vezes ajuda a descer algumas coisas. Que legal. Então, elementos de humor, as pessoas acham que o oposto de humor é seriedade. Dá pra você ser sério e divertido ao mesmo tempo. Tem uma quebra, né? E essa, entre aspas, essa diversão, o problema é sempre nos excessos. O perigo sempre tá nos excessos da coisa. Excesso de diversão, a pessoa fica boba. Agora, uma pitada de humor, como na geleia, porra, combina com qualquer coisa, Legal, fica gostosinho. Cara, dá me gosto. remeteu ao queijo também, porque qualquer coisa que você bota queijo fica bom, né? Cara, o humor é fundamental. Às vezes, numa reunião, você sabe, um elemento ali de humor, porque você cria uma dinâmica diferente, as pessoas ficam mais abertas, mais receptivas, parece que tem uma cumplicidade melhor. A pessoa sente, pô, esse cara é dos meus. Sensacional. Sabe? Então, essa pitada na coisa certa... Isso ajuda a facilitar o relacionamento, né? Total, e eu costumo dizer que relacionamento cria fechamento. É isso aí. E já que a gente entrou nessa seara, vamos falar de vendas, Caio? Vamos embora. Você aí que quiser, você me leva para onde você quiser, cara. Então beleza, é onde quiser mesmo. Onde então eu vou perguntar, Caio, você já teve experiências homossexuais? Brincadeira. Você ativou meu lado. Meu lado. Ó, piada aí, aí, turma. Aí dei corda, né? Fui na corda. Continua, produção, mas aqui, papo sério. Você tem um programa de vendas, né, junto com o Flávio, né, que é o Venda-se, né? Vende-se. E, cara, você, o Flávio, são dois dos maiores nomes de vendas do Brasil. E, para mim, vendas é o coração das empresas, né? Empresa que vende é empresa feliz. Então, eu quero, assim, o que é a venda para você? Por que a venda acontece? O que as empresas têm que ficar ligadas para poder vender mais? Eu mesmo amo vender, porque toda vez que eu vendo, eu penso no impacto daquela venda, sabe? O que é uma nota fiscal, cara? Uma nota fiscal que você emite são benefícios positivos para a sociedade, cara. Entendeu? Você vai conseguir promover mais funcionários, o teu produto vai ajudar alguém. Então, eu vejo a venda como um grande mecanismo de transformação, de verdade, assim. Vou até parafrasear, isso é a frase do próprio Flávio, e eu acho brilhante. A venda é motor de polpa de qualquer empresa. Aquele motorzão de popa que faz a empresa navegar mesmo em momentos de turbulência. Porque o que é crise? É retração da demanda. O mercado fica mais retraído. Então, quem domina as habilidades de venda navega muito melhor mesmo no mar revolto, que é o grande motorzão de popa. E contextualizando um pouco, principalmente deu muita química. O Flávio é um grande amigo, a gente já tem uma conexão já muito grande. Ele tem mesmo DNA que eu. O Flávio, a história dele é muito conhecida, a gente não precisa chover no molhado, né? Um dos caras mais icônicos hoje do Brasil. Total. Aquele famoso cara que começou vendendo cursinho de inglês e se destacou
destacou, virou supervisor, virou gerente, aí decidiu abrir a primeira escola de inglês e tem o império que tem hoje. Eu tenho a mesma história dentro da venda direta. Eu comecei na venda direta muito jovem, com 23 anos de idade. É o meu core, vendas é o meu DNA, é onde eu passo a maior parte do meu tempo liderando e formando equipes de vendas. E a gente sempre trocou muito a figurinha. E a gente sempre acreditou nesse motor de popa. E eu acho que é muito do nosso DNA, né? O Flávio, assim como eu, ele gosta de treinar. Ele pessoalmente treina até hoje a força de venda da Wiser Educação, como eu faço também. Então, eu acredito que é o seguinte, você falou de o que é venda para você, né? Dentro do campo mais filosófico até o campo mais estrutural, primeiro, venda é a habilidade de você conseguir a troca. Venda é troca. Legal. A primeira coisa é vender troca. Acho que se a gente filosofar demais, as pessoas perdem a essência. Uhum. É uma das profissões mais antigas do mundo. Mais antigas do mundo é o vendedor. Porque a troca começou dentro da sociedade. Desde que a sociedade existe a famosa troca, né? De você conseguir, por meio de técnicas, por meio de um conjunto de tarefas, oferecer aquilo que você tem para alguém em troca de algo que o outro tem que te tem valor. Isso é a venda por si só. E você falou uma coisa no começo desse podcast que mata a charada para muita gente aqui. Eu falo que um vem igual ao outro. Venda é vínculo. Quando você aprende, por exemplo, Marcos, tem muita gente que acha uma besteira ligar para um cliente e não oferecer nada. Só perguntar como é que ele está, se está tudo bem, dar um parabéns, dar alguma coisa. Cara, venda é vínculo. A venda ela só acontece com uma pequena ponte de confiança. Onde não tem confiança, não existe qualquer relação comercial. Então as pessoas precisam entender que venda nada mais é que a habilidade de você conseguir aquilo que você quer por meio do que algo que você tem e o que o outro tem também por meio da construção de uma confiança em etapas. Existe um processo de vendas, porque a vendas é uma coisa tão mistificada, irmão, que às vezes uma mãe, quando quer arrumar um emprego para um filho, chega para um amigo e fala assim, cara, você tem um emprego para um filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Existe esse estereótipo de venda da pessoa, acho que é a pessoa faladora, a pessoa que incomoda, o chatão, ou, entre aspas, o charlatão. O inconveniente. A pessoa que vai as pessoas confundem venda com empurroterapia. Alguém te forçar a fazer aquilo que você não quer, uma parada que você não gosta, e gastar, às vezes, um dinheiro que você não tem. Isso não é o vendedor. Isso é a pessoa que aprendeu a fazer empurroterapia. Então, o vendedor é aquele grande a pessoa que soluciona grandes problemas. Então, voltando para a sua coisa, venda é vínculo, venda é construção de confiança. Só que existem 3 grandes elementos para vendas que eu quero jogar e a gente pode sabatinar aqui. Tá. Vamos lá. Primeira é apetite, cara. Você trabalhar com vendas, e não importa quem está ouvindo, porque muita gente está ouvindo e fala assim, vendas é negócio para o vendedor. Primeiro, para mim, irmão, só existe uma profissão no mundo, o vendedor. Existem milhares de subprofissões que é do quê? Para mim, só existe. No final, é muito louco isso, porque eu sempre associei como vender a trabalho. Quando eu era criança, eu queria saber com que outra pessoa trabalhava. Olha a minha pergunta. Eu não perguntava, com que você trabalha? Você faz o quê? Eu perguntava, tio, você vende o quê? Que legal. Eu não sei se por causa da minha família de comerciantes, sempre tudo mais. Já tinha o DNA da venda aí. Eu tinha esse DNA. Eu perguntava, se eu quisesse saber o que ela trabalha, tia, você vende o quê? No final das contas, para mim, sempre todo mundo estava vendendo alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu vi em vendas é esse apetite, cara. Você tem que ter esse apetite. Segunda coisa é técnica. Venda não é você saindo falando coisas de maneira aleatória, não é sobreposição de argumentos. Existe uma lógica no processo de vendas. E a terceira coisa é o controle das emoções. Porque vendas ela vai despertar algumas sensações que o ser humano ele gosta de silenciar na vida adulta. Ninguém gosta de levar um não. Ninguém gosta, entre aspas, de receber uma objeção. Ou de aquela expectativa, ansiedade, receio. Então, esse controle emocional em vendas, por isso que quando você aprende a vender, você vira meio que um canhão emocional, cara. Né? Porque você quer aprender a controlar uma negociação, você tem que primeiro aprender a controlar suas próprias emoções. E você trouxe uma palavra aí que tem tudo a ver com o universo das vendas, que é o não. A minha carreira em vendas, eu tenho muito orgulho dela, porque eu passei em todos os níveis da venda, né? Eu fui operacional na venda. Quando eu e meu pai começamos o IBC juntos, ali mais ou menos em 2007, então a empresa tinha 10 pessoas, né? 5 pessoas eram o Marcos, o Marquinho, o Marcones, o Marcos Marques e o Marculino, né? Que era eu. As outras 5 pessoas eram o Zé, o Zezinho, o José Roberto Marques, o Zé Marques e o Zé Roberto, né? Inclusive eu fiz algo que eu acho que você vai me perdoar, a audiência também,
No começo da empresa, para dar uma robustez ali da empresa, eu criei vários e-mails, né? Financeiro@ibccoach, comercial@ibccoach, certificação@ibccoach. Chegava tudo para você. Administrativa@ibccoach. Então, às vezes eu fechava a venda e falava, não, meu financeiro vai te formalizar o boleto, a nota fiscal. Aí você trocava de cadeira? Aí eu nem trocava, eu só clicava lá no Outlook, eu acho, na época, mudava para financeiro, né? Tinha lá o Mauro Santos, o gerente do financeiro, a persona, né? Então, mas eu tenho muito orgulho dessa história, sim, sabe? Então, inclusive minha bunda, cara, eu tô piadista, você foi reforçar meu lado piadista, né? Eu sou sem bunda, né? Eu sou magrinho, e a minha bunda doía de ficar tantas horas sentado, vendendo. Porque qual que era o jogo? Meu pai entregava os nossos cursos, né? Tinha muito mais já pegar empreendedor, experiência empresarial. Eu aprendi a mexer um pouco na internet, a gerar leads na internet, então aprendi a mexer no Google Ads, né? E eu sempre tive comigo uma coisa que eu chamo de capacidade fuçativa, que falta muito nas pessoas, falta muito dentro dos colaboradores, dentro das empresas, dentro do gestor, falta muito no gestor e também falta muito nos empreendedores. Uhum. O cara tipo assim, mas eu não sei abrir uma franqueadora. Aprende, pô. Ou você não sabe ou você aprende. Mas eu não sei vender. Aprende. Mas não sei. Tudo dá para aprender, né? É uma questão de você realmente exercer o seu poder de decisão. Às vezes as pessoas ficam nas limitações e eu falo assim, cara, lembra de uma coisa que você enfiou na sua cabeça. Ninguém tirou da sua cabeça, você foi lá e fez. Perfeito. Todo mundo tem esse tipo de situação, você deve ter várias. Uhum. Quem está nos ouvindo agora deve conseguir se relembrar de uma situação assim. Tu colocou uma coisa na cuca, você foi lá e fez. Então, se você fez isso uma única vez, você pode fazer dezenas de outras vezes na sua vida. É uma questão de decisão. Total. Você falar, chega para a zona de conforto, tomar uma boa dose de vergonha na cara e simplesmente começar a executar, né? Isso aí. Então, a minha carreira em vendas, eu sentei muito para vender. Aí eu lembro que eu estava conseguindo gerar muitos leads com o Google Ads. Uhum. Porque lá em 2007, Caio, era uma beleza. O clique era baratinho, você tinha poucas pessoas concorrendo por palavras-chave, né? Hoje está muito mais competitivo, mas é claro, ainda tem oportunidades, como sempre vai ter, né? E aí eu gerando muito lead, chegou no momento que eu não conseguia ligar para todos os clientes. A gente morava todo mundo na mesma casa, então a empresa era no meio ali da casa e eu trabalhava lá na varanda, assim, no alpendre. E lá da minha mesa até o banheiro mais próximo, dava uns 3 minutos para ir fazer xixi, lavar a mão, voltar. Uma vez eu cronometrei. Eu falei, vou otimizar esse negócio. Comprei um pinico, coloquei perto de um jardizinho que tinha perto ali de mim, e eu ia no pinico, porque era 30 segundos, né? Inclusive a minha avó falava assim, mas você não vai lavar a mão? Eu falava, mas vó, é só eu que uso o teclado, né? Então eu vou otimizar esse tempo, né? Olha aí, eu estou humorado mesmo hoje. Mas aí, Caio, o que acontece? Primeiro, isso que eu estou trazendo conecta com o que você falou de apetite. É isso aí. Tem que ter fome, tem que ter sede de venda, sede de crescimento. É isso aí. Um dos nossos valores aqui no Acelerador Empresarial, na empresa de educação, é sede de crescimento. Porque assim, cara, água, vamos imaginar, estou com sede, eu vou lá e bebo. Espero que deu cedinho agora. Aí bebe um pouquinho, sugestivo, né? Uhum. Aí beleza, sacia uma sede. Mas daqui 1 hora, 2 horas, você vai estar com sede de novo. E esse ciclo não para. E é tão gostoso, né? Então, assim, eu gostei dessa expressão, cara. Eu nunca tinha ouvido apetite, né? Para vender. É até difícil traduzir apetite numa outra palavra. Eu venho tentando buscar, mas na vontade de aquele, cara, desejo ardente pelo progresso. Porque legal. Você tem aquela insatisfação positiva de querer crescer, cara. Legal. Porque vendas, ela te pede porque é muito mais confortável. Tem gente que confunde vender com tirar pedido, porra. Tirar pedido é muita coisa mais fácil. Aquela venda passiva e venda ativa. Venda passiva, o cliente vai ter você, quero comprar de você. Isso é incrível, maravilhoso. Todo mundo quer tirar pedido. Agora, venda é quando você vai em busca, sabe? Aquela venda mais ativa. E aí você precisa de apetite, cara. Você vende para quem não estava 100% pronto para comprar, né? Porque aquela pessoa, é muito gostoso fazer, para todo mundo que está, não importa se você é médico, se você é dentista, se você tem uma empresa com 3 colaboradores, 5, 10, é muito incrível, entre aspas, tirar pedido. É que o reconhecimento que o que você faz é incrível. Quando alguém fala, eu quero comprar de você, você fala, uau. Agora, essa é uma venda que quem depende só da venda passiva, primeiro, está longe do jogo grande. Sim, total. Você está longe do jogo grande. Por melhor que você seja, existe uma máxima em vendas que é produto bom não se vende sozinho. Serviço bom não se vende sozinho. Concordo plenamente. Não existe isso. Muitas pessoas, por acreditar nessa falácia, transferem toda a responsabilidade que é sua para o teu serviço, para o teu produto, porra. Se isso fosse uma verdade, a Apple não fazia o que faz. Esses eventos mirabolantes. Exato. E tem o melhor produto do mundo, mas ela sabe que não se vende sozinho. Agora, não significa que um ótimo produto não te ajuda a vender mais.
E é legal você colocar isso, porque tem muitas empresas que pegam e falam assim, eu vendo organicamente, e contam isso com orgulho. Eu já dou um tapa na cara, com muito carinho e respeito profissional. Porque você está deixando dinheiro na mesa, cara. Exato, se tu tá vendendo bem, sendo passivo, somente com indicação, imagina se você fizesse a venda ativa, né? Se você fosse atrás do cliente, né? Com marketing digital, com prospecção. Todo mundo tem que desenvolver absurdamente a tua musculatura ativa. Porque sabe o quê? Porque se você não tem essa musculatura ativa, uma hora o teu negócio vai te testar. Por exemplo, quantas pessoas rebolaram agora na pandemia porque o comportamento do cliente mudou, entre aspas, parou de entrar gente na lojinha dele. Então aquela venda, entre aspas, mais passiva, ele perdeu e ele não tinha musculatura de ir atrás, de ir em busca. Quantas pessoas tiveram que rebolar, cara? Então eu acredito demais nessa combinação. Se o músculo está atrofiado, você não consegue recrutar ele a hora que você precisa. Totalmente. E aí, na minha jornada em vendas, né, primeiro eu vendi. Aí chegou uma época que tinha tanto lead lá que eu não conseguia falar, mesmo com o pinico, mesmo trabalhando 24/7. Porque realmente eu e meu pai, desde o começo, a gente tinha uma fome, cara, um fogo nos olhos, assim, uma certeza que a gente ia fazer aquilo dar certo, sabe? E aí até que chegou no momento que eu tive que superar uma das primeiras dificuldades que os empreendedores passam, que é começar a contratar pessoas. Sim. E aí um dia eu falei com meu pai, olha aqui, não estou conseguindo ligar para todo mundo, trabalha mais. Eu trabalhava mais e não resolvia. Aí um dia eu sentei com ele, pai, e se a gente contratar uns vendedores? Eu acho que não vai dar certo, porque eu só vendo o curso do senhor, porque eu falo que eu sou seu filho, eu falo pro cara que se ele não gostar eu devolvo dinheiro, é um monte de coisa que não dá para eu ensinar. Eu falo isso que eu sou seu filho, que eu acredito em você e nós estamos juntos aqui. Ele pegou e falou assim, não, realmente não dá, é você que tem que vender o curso. Aí isso continuou. Até que um dia era tanto lead parado que eu falei, cara, eu vou arriscar. Aí eu trouxe uns 4 vendedores. E pela minha capacidade fuçativa, também assim, eu sinto que Deus sempre teve uma mão assim na minha vida, sabe? Ele me abençoou muito. Eu não sou tão inteligente e competente assim. Claro que eu tenho meu mérito, mas Deus sempre pôs a mão em mim, cara. Colocou pessoas certas no seu caminho. Isso, e também trouxe humildade para o meu coração, essa vontade de aprender. E de alguma forma, quase que um milagre, eu consegui ensinar aqueles vendedores a vender. Passou uns 6 meses, Caio, eu fiz uma conta. Pô, esses 4 carinhas estão vendendo mais que eu. E se eu pôr mais uns 6, mais uns 10? A equipe comercial subiu para 20, 30. Chegou um dia que eu pensei o seguinte, se eu conseguir ensinar o vendedor a vender, será que eu não consigo ensinar alguns vendedores a contratar vendedores, treinar e acompanhar esses vendedores? Aí cometi um erro clássico, né, Caio? Peguei meus 4 vendedores, promovi para gerente comercial, para coordenador na época, né? E geralmente o melhor vendedor não vai ser um bom gestor. São habilidades diferentes. São diferentes, né? Diferente. O Jim Collins, ele fala daqueles níveis de liderança, né? Liderança nível 1, 2, 3. E a liderança nível 1 é quando você se autolidera e tem ótimo resultado executando o seu processo. É isso. A liderança nível 2 é quando você consegue o quê? Fazer outras pessoas executarem aquilo que você executava. Então, essa transição do nível 1 para o nível 2, nem todo mundo consegue. Né? E geralmente o bom vendedor, ele é mais egoísta, ele é mais fominha, ele fura processo, ele sabe, ele é muito centrado nele, por isso que ele bate meta pra caramba. É uma habilidade diferente. Se a gente sair do mundo de venda, sabe aquela pessoa que faz uma comida muito incrível, você fala, cara, como é que você faz esse prato? Eu não sei fazer, eu não sei ensinar, eu sei fazer. Dá as receitas aqui que eu faço. Boa. Mas por quê? Porque ele não tem habilidade professoral, ele não tem aquela habilidade de ensinabilidade, a mensurabilidade até o que ele faz. Ele sabe fazer, mas não sabe ensinar. Perfeito. Porque são habilidades diferentes. A coisa mais clássica é você colocar alguém para ensinar alguém que faz muito bem. Mas numa coisa, obviamente, quem faz muito bem, ele tem uma inclinação a poder ser um potencial cara que vai ensinar muito bem. Perfeito. Porque o princípio de ensinar é saber fazer. Perfeito. Mas essa regra, ela não é uma verdade absoluta, entendeu? Então você que é dono ou dona de empresa, tem o quê? Um aprendizado, uma lição, um ponto de atenção aqui, não uma regra. Se você tem uma ótima pessoa tecnicamente em algo na sua empresa, não necessariamente aquela pessoa vai ser boa como supervisor, como gestor naquela função. Avalie muito bem, faça uma entrevista, alinhe qual que é o papel do gestor, faça testes com aquela pessoa. Porque eu já errei nisso. Peguei o bom vendedor, coloquei como coordenador, ganhei um péssimo coordenador e perdi um bom vendedor. Mas é claro, entretanto, contudo, todavia, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. E até a expectativa que muita gente coloca essa pessoa numa roubada. Vai, lidera.
Sim, e assim, isso também. Já coloca a pessoa não lidera, assim, aquela preparação. Você vai ter que investir, a capacitação, vai ter que ajudar. Se você quer investir, se você acredita que essa pessoa tem aquele comportamento que ela vai conseguir liderar um tipo de vendas, saiba que você vai precisar estar junto lapidando naquela pessoa também. Porque muitas pessoas colocam o vendedor, tem um time aqui, lidera, vai, ensina o que você sabe. Do mesmo jeito assim, quando a gente recebe um vendedor, tem que treinar exaustivamente. Sim. Quando você promove um gestor, tem que treinar exaustivamente. Totalmente. Que é o contraponto que eu ia fazer, né? Então, assim, é um ponto de atenção, não promova bons colaboradores a gestores sem muito alinhamento, sem muito entendimento, mas também não generaliza, porque às vezes tem um ótimo colaborador que vai dar um ótimo gestor, né? E a gente tem que ter esse discernimento de qual caminho escolher a cada momento, né? E o empresário é muito isso, o empresário é um tomador de decisão. Caio, o que você tem para ensinar para nós sobre essa questão, sobre como tomar boas decisões? Às vezes eu viajo, aí lá no check-in do hotel perguntam para mim assim, Marcos, o que você faz? Aí eu brinco, eu sou tomador de decisão. A pessoa fala, não, mas o que é? Eu falo, não, eu tenho alguns negócios, algumas empresas e tal. Porque se a gente for pensar, dá para criar essa perspectiva, né? O empreendedor é um tomador de decisão, né? Então, como você toma decisões, Caio? O que você tem de reflexões e lições sobre essa questão de tomada de decisão? Tomada de decisão, primeiro, eu acho que, como que eu faço e o que eu aprendi ao longo da minha vida, é você fazer uma boa matriz, assim. Por exemplo, muitas pessoas tomam decisão apenas baseada no feeling, nesse instinto, que é muito importante, aquele instinto empreendedor, sabe? Esse instinto, nossa, aqui vai dar bom, cara. Acredito que essa iniciativa pode puxar. Então, esse instinto a gente nunca pode apagar. Mas se você depender só desse instinto para tomar decisão, a probabilidade de você se machucar muito é enorme. Então, eu aprendi ao longo do meu caminho a fazer uma matriz de decisão. Eu uso um pouco do meu faro, alinhado com, às vezes, um estudo mais mercadológico e com pessoas que me complementam, me ajudam a refinar, que tem mais expertise. Então, eu acho que essa triagem é muito importante para você, porque qual que é a função? E também é muita coisa. Eu acredito também no seguinte... existem situações côncavas e convexas. Situação convexa, na pior das hipóteses não acontece nada. E no melhor das hipóteses pode dar muito bom. Então são coisas que eu sou mais... Sabe, o meu processo não é tão grande para falar, vambora. Sabe aquela iniciativa? Aquela iniciativa, se der muito bem, nossa, a gente arrebentou de vender. E se der muito mal, não vai mudar nada. Boa. Então, para ver se eu entendi, algo convexo é algo que tem pouco risco e muita possibilidade. Muito retorno. Uau. Isso. Agora, o que é a situação côncava? Aquela assim, vamos fazer essa iniciativa, mas e no pior cenário? Cara, no pior cenário, se não der certo, a gente se machuca um pouco. Não, então vamos fazer um estudo, vamos avaliar as hipóteses, vamos ver os cenários, porque eu acredito que é o seguinte, tudo que nasce perfeito nasce morto. Ideia que nasceu perfeita nasceu morta, projeto que nasceu perfeito nasceu tarde demais, iniciativa que nasceu perfeita nasceu fora da hora. Agora, tem gente que vai para um outro extremo para fazer... Velocidade é diferente de pressa. Então, acho que a velocidade é você ter dinamismo na coisa, a pressa você começa a pular etapas. Show, perfeito. Então, eu sempre analiso, é côncava ou convexa? É convexa. Cara, eu sou um cara mais ligeiro para tomar decisão. Porque às vezes você precisa ser rápido, cara. Você precisa tomar decisões rápidas. Agora, se é côncava, eu geralmente faço essa triagem. Calma aí, vamos fazer um estudo, munido de informações, cenário A, cenário B, melhores hipóteses é essa, na piores hipóteses é essa. A expectativa extremamente otimista é esse. E a realista é essa. E a pessimista é essa. Então, sabe, eu tenho mais essa cautela, principalmente se é uma situação côncava. Talvez a grande sacada em relação à tomada de decisão, que eu já usei e uso no meu dia a dia, é você ser contextual. É isso. Para mim, existe um poder na contextualidade. É isso. Então, às vezes, assim, a pessoa pensa, não, tem que ser muito racional para tomar decisão. Ou, às vezes, vai para outro extremo que você trouxe, né? Eu tenho que ouvir o meu faro empreendedor, minha intuição. Na verdade, depende do contexto. É isso. Eu escolhi a minha esposa e me apaixonei por ela, não por causa de um algoritmo. Bateu no coração, cara. É isso aí. Na hora que você vai contratar um novo colaborador, tem lógica, tem fundamentação, mas tem um quê de intuição? Tem. Agora, se você vai estrangular o teu caixa para investir num RP ou numa nova máquina, um novo canal de vendas... Porque se o instinto disse, você está morto. Você está morto. Então, assim, você que é empresário, seja contextual na tomada de decisão. Calibre o quanto você tem que ser racional, o quanto você tem que ser emocional, conforme cada situação. É isso. Né? E aí você vai percebendo essas nuances, esses micro detalhes. É tipo assim, vou pegar esse copo ou não? Deixa eu examinar, né, esse copo. Deixa eu olhar para o contexto, deixa eu olhar para os detalhes aqui, né?
Mas, Caião, voltando na questão de vendas, cara, a gente falou um pouco assim, né? Adorei o que você disse, né? Um V puxa o outro, né? Venda é vínculo. Venda é vínculo, muito legal. E aí eu trouxe, né? Relacionamento, cria fechamento. Então, talvez a gente estava ali no nível mais do tete-a-tete da venda, né? Vamos falar agora do processo, da estratégia, gestão em vendas, né? Como eu estava falando, na minha jornada lá, chegou um momento que eu falei, será que eu vou conseguir ensinar agora pessoas a serem coordenadores de vendedores, como eu estou fazendo? E eu acabei conseguindo, né? Disso a gente chegou a ter mais de 200 pessoas na nossa área comercial. Eu cheguei a ter diretora comercial, gerente comercial em cada cidade, coordenadores embaixo dos gerentes e entre 8 e 12 vendedores, né? Além do time de pré-venda e tudo mais, né? Então, quando assim a gente fala de processo de vendas, de estratégia comercial, qual a grande lição, os aprendizados que você pode trazer para a gente? Primeiro, quais são os benefícios de um processo de vendas altamente eficaz e lógico e processual? Lembra que são os 3 atributos? O primeiro é a fome, o segundo é o controle emocional e o terceiro é processo. Por exemplo, aquela pessoa que todas as vendas provenientes da tua empresa vêm só sobre você. Lembra você antes? No início, que você era o departamento de vendas. Isso. Você é o departamento. Você não precisa, em tese, ter um processo. Por quê? Você é o processo. A partir do momento que você quer escalar a tua força de vendas, tirar o piano das costas, descentralizar para aumentar a capilaridade, se você não tem um processo bem definido, a ensinabilidade dele se perde. É a famosa receitinha de bolo. Qual que é a receita? Não, a receita é minha cabeça. Você está morto. E você não tem noção, irmão, o que tem de gente que o processo é mental. Verdade. O processo de vendas é mental, tá? Em cima, às vezes, cabeça do dono ou do sócio que é responsável pela força de venda. Coisa muito comum, principalmente em pequenas e médias empresas. É clássico isso. Empresa grande, para ela escalar, ela já entendeu que um processo de vendas altamente estruturável, ela dá muito mais mensurabilidade, ensinabilidade, é muito mais fácil a gerenciabilidade daquilo. Então, principalmente para essa descentralização, é você ter a clareza de quais são as etapas de vendas. Desde a clareza de como que você prospecta, de como você apresenta o teu serviço, o teu produto para o mercado, como que você acompanha as pessoas que ainda não tomaram a decisão de compra, um processo de como que você fecha, um processo de pós-venda. Sabe qual que é o erro, por exemplo, de pós-venda de 90% das empresas? É não ter. Nem existe. Ela não tem um processo, assim, cada hora de um jeito. Atendimento, quantas empresas que cada vez que você é atendido por não importa do que é, se você entra numa loja de um shopping ou se você é atendido para vender carro, as pessoas te atendem de completamente diferente. E aí você começa a ficar dependente da variável do vendedor bom. Se o cara é incrível, o processo vai ser ótimo. Se a pessoa já não tem toda aquela coisa, aquilo já vai se perder. Então, a variável do vendedor bom é um perigo para as pessoas. É verdade. Que ela só consegue ter um time incrível se todo mundo é fenomenal. E as pessoas não vão ser todas as pessoas que vão ser fenomenal. Aquele time de futebol que precisa de 11 Neymars. Não tem um time que... Pô, meu amigo, você conseguir ter 11 Neymar no teu time, cara... Não, e o quanto que é difícil contratar e pagar um Neymar, né? Não, e quantos existem? Exatamente, tem isso. Quantos existem? A variável do vendedor bom, né? As empresas são cada vez mais dependentes da variável do vendedor bom por causa desse processo, não é lógico. Sabe que você, ao falar tudo isso, me retoma um ponto que eu defendo muito, que eu falo que o processo, ele sobe as pessoas de categoria dentro da empresa. É isso. Então, assim... Se você pega uma recepcionista mais ou menos, ela não é genial, talentosa, mega simpática. Tipo assim, se você entrevista ela, você tem 2 opções de recepcionistas. Uma você entrevista, você fala assim, caramba, essa nasceu para minha recepção. Só que aí, nesse caso aqui, a tua recepção não vai ter procedimento nenhum. Ela tem que entrar lá e se virar. É isso. Um outro caso, uma recepcionista mais ou menos. Só que a tua recepção, antes da recepcionista começar, o gerente de atendimento daquela unidade vai dar um treinamento, vai falar o jeito que cadastra no sistema, vai ensinar a atender o telefone, né? O que acontece? A recepcionista, mais ou menos, com um bom processo, vai entregar um ótimo resultado. É isso. A recepcionista supostamente genial, sem nenhum processo, vai entregar um ótimo resultado de vez em quando. Então, o processo, ele sobe as pessoas de categoria. Perfeito. Tipo assim, é como se as pessoas fossem uma tartaruguinha e aí o processo, tu bota um skate nelas, entendeu? E elas conseguem deslanchar, correr. Concordo, número legal. É obviamente quando aquelas pessoas que se tornam referências, é quando o talento
encontra esse outro lado. É como se fosse o trabalho duro encontra o trabalho inteligente. Então, essa somatória, aí será aquela variável daquela pessoa que se destaca muito. Sabe? O famoso Cristiano Ronaldo, né? Das vendas. Que é, além do cara ter um talento, o cara se esforça muito, tem processo. E aí, cara, é difícil pegar essa pessoa. Mas não dá pra você crescer e escalar o seu negócio dependendo de Cristiano Ronaldo. É isso, perfeito. Então, e para mim, processo é muito sinônimo de método, né? O racional de como fazer as coisas. Vender é muito método, cara. Ô, Caio, quando você foi falando das etapas, prospecção, apresentar o produto, seria isso o famoso funil de vendas? Porque toda venda existe um processo de vendas, existe entrada e saída. Toda venda existe um processo de afunilamento. Em toda venda. Por exemplo, 10 pessoas vão conhecer aquilo que você faz. 5 vão se interessar, 3 vão ficar muito interessados, 1 vai comprar. Não importa se você é dentista, advogado, médico ou vende consultoria para multinacionais. Não importa. Existe esse processo de afunilamento. Então, olha, galera, você chama funil por causa do afunilamento. Existe esse processo de afunilamento. Por isso é o famoso funil de vendas. Só que qual que é a correlação do funil com o processo de vendas? É a representação da jornada de compra do cliente ao longo do funil. Perfeito. Entendeu? Então, por isso que essas coisas... processo de vendas ou funil? Não tem importa. Um processo é em forma de afunilamento. Por isso que é o famoso funil de vendas. São as etapas, né? E na venda direta isso é muito importante, porque a gente... Na venda direta... Para quem não conhece a venda direta é um modelo comercial onde o fabricante entrega o produto diretamente para o consumidor final sem intermédios. Por isso que é a venda direta. Gigante, assim, né? 180 bilhões de dólares no mundo, a gente movimenta, são 100 milhões de distribuidores ao longo do mundo inteiro, no Brasil são 4 milhões. E a gente forma extensas equipes de vendas. Sou um distribuidor de uma empresa norte-americana e eu sempre tive extensas equipes de vendas. E se você não tem um processo, se você não tem um método, você fica refém do Neymar. Você fica refém. Então, a sua escalabilidade é prejudicada, porque existe uma etapa, existe um passo a passo. É só o passo a passo? Não, precisa ter fome. É só passo a passo e a fome? Não, precisa ter o controle das emoções. Porque na hora de você apresentar um produto, vai ter gente que vai falar, não quero, não gostei, achei ruim, tá caro. Você vai ter as objeções que qualquer serviço ou produto tem no mercado. Agora, como vai ser as suas emoções enquanto você se capacita ao longo do processo para perseverar? Até eu falo para todo mundo que o não nada mais é do que um cheque pré-datado para o futuro. Que legal. O não ele te paga, só que ele te paga em cheque. Quando o sim chegar, você saca. E esse controle de emoções tem muito a ver com você ter inteligência emocional para lidar com esse não, né? Total, porque a galera leva o não pro lado pessoal. Isso. E às vezes a galera enfraquece frente ao não. E uma coisa que eu ensino que ajuda a lidar com o não é perceber que o não, na verdade, ele é um pedacinho do próximo sim, né? Sim. Que é esse cheque que você colocou. O que a galera leva? Por exemplo, eu falei assim, fala não, tá? Tá. Eu falei assim, irmão, quer comprar essa caneca? Não. Esse não é para mim. Ainda não quero, ainda não estou pronto, ainda não estou preparado, ainda não entendi o benefício, ainda preciso de mais informação. O não é para caneca. Não é. E não é nem para caneca, é para você. Esse não é para mim. As pessoas levam o não pro lado pessoal. Aí começa a se questionar. Pô, será que eu sou competente? Será que eu sei vender? Tem gente que começa a questionar o que faz. Porra, será que eu estou no mercado certo? Boa. Será que meu produto é bom? Putz, será que a minha precificação está correta? A cabeça começa a virar em parafuso a maioria das pessoas, porque acha que objeção é rejeição. Há uma diferença enorme. Objeção é um sinal de confusão, de aversão. A pessoa não está pronta para uma tomada de decisão, é um grito de socorro. Muitas pessoas, quando alguém oferece alguma coisa, ela fala não, na verdade é, cara, eu preciso de ajuda ainda. Agora, posso te ensinar aqui, e talvez você conheça, né, a principal técnica, na minha opinião, para lidar com a objeção. Então, eu vou te oferecer a caneca, você fala não, e eu vou tratar a objeção com a principal argumentação que eu conheço, que mais quebra a objeção, tá bom? E depois a gente vai refletir. Quer comprar essa caneca? Não. Qual motivo te leva a dizer não para mim? Isso em vendas ele chama de isolar a objeção. É fazer uma pergunta frente à objeção. Porque um vendedor nada mais é do que um perguntador profissional. Isso aí, perfeito. Só que qual é a reação natural da maioria dos vendedores? Aceitar o não logo de cara. Ou combater o não com argumentos. É isso. Então, vamos de novo, dá outro não. Eu vou fazer agora da maneira errada, né? Tá. Quer comprar essa caneca, Caio? Não. Cara, mas compra. Essa caneca tem tal benefício, tal atributo. Leva ela, né? Perfeito. Então, assim, a pergunta, ela quebra muita objeção no meio. Total. Porque a metáfora que eu faço é assim, é como se você estivesse numa disputa. E aí a pessoa, ela te deu um jab, ela te atacou.
A melhor maneira de você se defender não é contra-atacando, é se defendendo mesmo. Perfeito. Então você quebra o ímpeto, a raiva, a energia do não, falando, mas por que não? O que eu posso te dizer que te levaria ao sim? Sim. E aí você faz a pessoa pensar. Até porque muitas vezes a pessoa, no meu caso, eu vendo para donos de empresas, né? Então a gente tem uma equipe comercial e tudo mais. E muitas vezes o empresário fala assim, não quero fazer porque está caro. Não vou investir esse valor numa imersão, 3 dias só. Porque as pessoas, até hoje, elas têm o critério errado para tomar decisão sobre programas de educação, né? Qual que é a carga horária? Quanto vai demorar? Tal. E, cara, desculpa a palavra, mas como você é o cara do foda, eu posso falar foda-se, né? Foda-se! Cara, às vezes esse dia eu tava no aeroporto, isso vai ser engraçado, não tem nada a ver com o contexto. Chegou o cara, porra, você é o autor do Vai Se Fuder? Eu falei, porra, não, assim não, porra, seja foda, cara, como assim? Embananou tudo, né? Embananou tudo. Eu tinha tomado os uísque, cara. E aí, ele pega e fala, né? Tá caro, não vou investir nisso, 3 dias só, tal. Mas, na verdade, essa é a objeção superficial. Quando a nossa especialista no método, que eu gosto que as empresas posicionem o time de vendas não como vendedor, porque as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que venda para elas. Clássico. Na hora que a pessoa percebe que ela está no processo de vendas, ela liga ali o filtro, né? Uhum. Então, o meu time de vendas... Os compradores são programados para se defender dos vendedores. Isso, perfeito. Então, eu chamo o time de especialistas. Então, a nossa especialista, ela pega e pergunta assim, esse é o real motivo pelo qual você está considerando não participar da nossa imersão? E aí, muitas vezes, o empresário vai pegar e falar, não, na verdade, sabe o que é? O meu sócio não quer ir. E se eu for sozinho, não sei o quê? Então, a objeção não é o preço. A objeção é que o sócio não quer ir. Sabe onde essa técnica é fundamentada? Você falou perfeito, é brilhante isso. Essa técnica é fundamentada que 90% das primeiras objeções são falsas. 90%? Tá aí, eu não sabia disso. É pista falsa. Geralmente, quando a pessoa fala assim, tá caro. Essa não é a objeção real. A objeção real é que meu sócio não quer ir, se eu for ir vai dar problema. Isso. E qual que é a pior coisa de você rebater uma objeção logo de cara? É você ficar discutindo um problema que não é esse. Está desperdiçando tempo. Você está desperdiçando tempo. Então, a pergunta, ela desencadeia a objeção real. É o que em vendas eles chamam de descascar a objeção. A objeção é como se fosse uma cebola. Ela tem camadas. E não é a primeira que é o núcleo. Então, você precisa perguntas, vai conduzindo até a objeção real. Por exemplo, muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro. Na verdade, isso não é verdade. Ela só não é a tomadora de decisão. Não é ela que manda se pode comprar ou não. Não é ela que manda. Por exemplo, às vezes em casa, você quer vender alguma coisa para sei lá, você vende joia e você quer vender joia para uma mulher, ela fala, puta, não tenho dinheiro. Mas na verdade não é isso. Quem manda no dinheiro é o marido em casa. E se você não descobre isso, você fica contornando uma objeção que não existe. Você começa a dar desconto, você começa a fazer uma coisa desnecessária que não era esse o problema. Perfeito. Você só não descobriu ainda a objeção real. E muitas vezes as equipes de vendas amam esse argumento, o cliente não tinha dinheiro, mas como uma boa desculpa, né? Uhum. Porque eu gosto de criar uma narrativa que ilustra um certo ponto aqui que eu vou defender, que, na verdade, todo mundo tem dinheiro muito além do que a própria pessoa sabe para comprar algo, desde que aquilo realmente seja importante para ela. Uhum. Então, talvez eu possa chegar numa pessoa que ganha R$2.000 por mês e fala o seguinte, cara, quer comprar esse carro zero aqui, R$40.000 à vista? Ele vai falar assim, você está louco? Não tem 40 mil, ganho 2 pau por mês. Agora, se ao invés de ser o carro, fosse um outro cenário, um outro contexto, essa mesma pessoa, num dado dia, bebeu um café e tinha lá alguma substância mágica que deixou ela maluca. E ela cometeu um crime. E ela foi parar na delegacia. E aí o delegado falou para ela assim, olha, ou você paga uma fiança de R$40.000, ou você vai ficar preso 20 anos da sua vida. Essa pessoa dá um jeito e arruma R$40.000 em uma semana. Uhum. Então, assim, quando você cria uma necessidade tão visceral, forte e firme, você faz as pessoas subirem de categoria na capacidade de gastar grana que elas têm. Por isso que vem no processo de descoberta. Vendas é o processo de descoberta, é o que você falou, né? O maior erro clássico é quando fala não, você já começa a vomitar argumentos sobre a cabeça. Quem nunca no processo de compra, que a gente estava sentado na cadeira do comprador, a cada argumento reforçava a nossa decisão de não comprar. Verdade. Porque a pessoa vomitava argumentos sobre a nossa cabeça. Então, vendas é um processo de descoberta, porque as pessoas, irmão, elas só se movem por 2 coisas na vida.
Isso vai ser muito legal para nossa audiência. Legal, manda ver. Caio, como que eu faço alguém tomar uma decisão? Como que eu faço alguém dar um passo? Você só consegue fazer se você bater em duas coisas. Se você descobrir duas coisas. Uma dor ou um desejo. Um medo ou uma ambição. Se eu não sei qual que é o teu medo e eu não sei qual que é a tua ambição, qualquer oferta que eu construir, se não for fundamentada em cima de um medo ou de uma ambição, essa oferta é fraca. Por que a pessoa vai dar uma? Porque o medo dela não ver mais a família no Natal, porque ela vai estar presa, é enorme. Exato. Então ela vai dar um jeito. Ou quando você bate numa ambição muito grande. Porque geralmente, vamos dar um exemplo do educacional, porque programas atrelados a finanças vendem muito no Brasil. Porque mexe muito com a ambição das pessoas, com a ganância das pessoas. E por isso que é um artifício de venda muito forte, que acaba batendo, ela é muito sexy para bater nisso de maneira muito simples. Você não precisa de tanta técnica para despertar a ambição das pessoas. Por isso que se vende muito. E tem algumas coisas que, se você não tiver técnica, você fica menos atraente. Então é muito importante as pessoas entenderem que as pessoas só se movem por medo ou por ambição. Medo e ambição. Quando você vira uma máquina de descoberta de medos e ambições, é incrível. Então o processo de vendas fica muito mais apimentado. Sensacional. Foda. Foda, né? Foda. É isso, cara. E essa questão da ambição é tão forte que, infelizmente, algumas pessoas, sabendo disso, acabam prometendo milagres na internet, né, cara? Aí a pessoa vai pro extremo de a supervalorização em excesso. Supervalorização, na frase de Aristóteles, a grande sabedoria da vida é encontrar o meio termo entre dois extremos. Entre você não ter técnica nenhuma e achar que venda é um apanhado de coisa solta. Uhum. E você começar a supervalorizar demais ao ponto de você criar um desejo irreal. Por quê? 90% também das pessoas comemoram a venda na hora errada. As pessoas comemoram a venda quando o cliente paga. Quando entra o Pix, quando entra a TED, quando a pessoa assina o pedido. Não é aí que tem que comemorar? Óbvio que não. Você sempre tem que comemorar quando a entrega acontece. Vou dar um exemplo prático. Legal. Corretor de imóveis nunca comemora quando vende apartamento. Ele comemora quando o cliente dele se muda. E faz o primeiro jantar com a mulher dele. Ele se faz tão presente que o vinho daquele primeiro jantar é dele, com uma cartinha. Parabéns pela nova casa. Legal. Porque agora fechou o ciclo completo. Legal. Por exemplo, sabe, eu dou um exemplo lá no Vende, o programa de vendas meio do Flávio. A gente não celebra quando o aluno se matricula. A gente celebra quando ele pega o certificado e termina o programa. Por quê? Aí fechou a experiência. Então, quando você aprende a comemorar a venda na coisa certa, que é na entrega, você está muito mais preocupado em fazer uma oferta o máximo. Qual que é o limite da venda? É você ser competitivo um degrau antes da deslealdade. Você tem que ser competitivo ao máximo sem ser desleal. Então, a supervalorização da sua oferta vai criar uma pressão na sua entrega. Perfeito. É por isso que o vendedor ele tem que ser um especialista na jornada hoje. É isso. Né? Porque muita gente acha que a venda termina ali, quando o cliente paga. Não, tem mais uma etapa. Talvez a entrega. Talvez no pagamento você tenha um consumidor, mas ainda não tem um cliente de verdade. Não, o pagamento é só uma etapa que existe um ritual. Entendeu? E dentro dessa premissa, né, desse paradigma que você está trazendo, é aí que as empresas transformam o funil de vendas na ampulheta, né? Onde quando tem o pagamento, saiu do funil de vendas, mas agora entra nas etapas do pós-venda, né? O que as empresas de tecnologia estão chamando de sucesso do cliente. O onboarding. Porque a galera acha que cliente feliz volta, é mentira. Cliente feliz volta acompanhado. Delícia, cara. Delícia. E é uma coisa tão clássica, esse erro é tão brutal, mas tão óbvio, mas a maioria das pessoas em venda erra no óbvio. Tá? É uma verdade. Acho que em tudo, né? A galera fica procurando o jump of the cat, o pulo do gato americano. Não, você tem que fazer o básico com mais excelência e mais frequência. Você faz o básico com excelência. E é tão brutal esse erro, cara, de celebrar na coisa certa, que é a coisa mais comum. Você, eu, todo mundo passou, porque por mais que a gente sempre senta na cadeira do vendedor, porque a gente tem muito negócio, a gente também senta várias vezes na cadeira de comprador, que está comprando alguma coisa. Quem nunca comprou algo de alguma empresa e após você pagar, parece que a empresa virou outra pessoa. O atendimento mudou, a pessoa estava legal, te atendia, era rápida, isso. Depois você pagou, a pessoa sumiu. Ninguém te atende mais, ninguém fala mais com você, você quer tirar uma dúvida. Você fala assim, nossa, cara, foi só pagar que a pessoa se transformou. De tão brutal que é a celebração na coisa errada. As pessoas foram gritar é campeão, foram pro happy hour e esqueceram do cliente. Então, é tão brutal que você já deve ter ficado nisso em qualquer serviço, qualquer produto que você comprou. Você viu que, cara, depois que eu paguei, esqueceu. Era tão legal a pessoa, depois que eu paguei, ela sumiu.
O durante a venda, essa empresa é maravilhosa. O após a venda. E, na verdade, isso é um tiro no pé, né? Porque a venda é composta de 3 fases. A pré-venda, a venda e a pós-venda. A venda acontece muito antes. Por exemplo, aquela coisa, a venda acontece no aperto de mão, no primeiro contato. Por exemplo, a pessoa, você faz um trabalho incrível dentro do acelerador, o gestor começou a te acompanhar no Instagram, começou a pré-venda. Na hora que ele deu follow, começou a pré-venda. Tudo que você fizer vai influenciar na venda e na pós-venda. Então as pessoas têm que entender que a partir do momento que criou um vínculo, não importa qual, começou a pré-venda. Eu costumo dizer que a venda é uma somatória de empilhamento de detalhes. Né? Isso. Tem uma jornada onde a empresa tem múltiplos pontos de contato com aquele possível cliente. E quanto mais eu dou uma bola dentro nesses múltiplos pontos de contato, desde a proposta comercial, a foto do meu vendedor, uma foto decente no WhatsApp, tudo, cara. O jeito que eu posiciono a minha equipe, o meu conteúdo no Instagram, tudo isso vai empilhando alguns detalhes que vão compondo a percepção de valor daquele potencial cliente, para que na balança da tomada de decisão pese mais o sim do que o não. Em outras palavras, pese mais a percepção de valor do que as objeções. Né? Porque as pessoas elas não compram produtos e serviços, elas compram as percepções que elas criaram daqueles produtos e serviços. Perfeito. Tem gente que odeia o Itaú. Eu amo o Itaú. Eu uso Itaú há muito tempo, eu sou cliente private do Itaú, não tenho nada contra o Itaú. Mas eu tenho várias pessoas que não gostam do Itaú. Então, o Itaú é bom ou ruim? Depende da percepção. Então, a gente tem que entender que na nossa jornada de marketing e vendas, eu até cunhei um termo, Caio, que eu chamo de marvendas. Porque, de verdade, eu não sei muito bem aonde começa o marketing, onde termina a venda, onde começa a venda. Eu acho que está tão junto assim, sabe? Uma coisa impacta tanto da outra e toda empresa deveria ter uma aliança entre marketing e vendas. E muitas vezes tem, na verdade, uma série de brigas, né? Um colocando culpa no outro. Aquela coisa as pessoas não têm a visão do outro. A máxima da clássica da briga do marketing e vendas é marketing falar que a galera de vendas não está vendendo, a galera de vendas falar que você só passa lead ruim, e aí aquela coisa, né? E não sabe que é um complemento de coisa. Porque em vendas existe uma máxima que é o seguinte: qualquer etapa mal feita, quem paga a conta é o fechamento. Qualquer etapa é uma coisa. Qualquer etapa. Por exemplo, se no primeiro contato, e pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer coisa. Num primeiro contato, sei lá, a galera de marketing fez uma campanha que tinha uma palavra em português escrita errado. O fechamento foi prejudicado. Qualquer etapazinha, quem vai pagar a conta é o fechamento. A loja, tem muita empresa agora que na Black Friday esquece de envelopar a loja. O cara faz TV, faz ads, faz tudo, mas a loja não tem. Esses dias eu fiz uma live com o Ricardo, da Ricardo Eletro. Ele falou, cara, a loja tem que virar um show, é o circo de loja, eu chamo. Então, aí é o que você falou, né? Por isso que eu acho que em vendas a gente tem que ter uma coisa um pouco paradoxal, desafiadora, porque você tem que ter uma visão ampla, sem perder atenção aos detalhes, né? Então, tem que ser macro e micro. Sim. Daí a importância da gente buscar conhecimento, porque é o conhecimento que vai aumentar a nossa competência e a nossa inteligência. Vem uma mistura de ciência e arte, cara. Boa. É uma mistura de ciência e arte. De coração e razão. Qual que é a ciência? A lei dos números comanda o mundo de vendas. Existe um processo lógico, um processo de acumulamento, existe a ciência das vendas. Existe a famosa conversão. Por isso que você sabe, geralmente, quando você tem um ponto de contato com X pessoas, quantos vão sair adquirindo o seu produto ou o seu serviço. Existe essa lógica em vendas. Mas é uma arte. Por que é arte? Porque envolve sensibilidade, envolve criatividade, envolve essa parte... Quando a palavra arte é falada, a sensibilidade importa. Sabe? O jeito que é feito, como que é feito, criação de rapport. E toda empresa, na verdade... Encantamento. Toda empresa, na verdade, eu defendo o seguinte: toda empresa é P2P, people to people, pessoas para pessoas. Sim. Você pode ser um B2B, mas você é P2P. Você pode ser um B2C. A coisa mais mistificada no mundo é o B2B, né? Porque eu falo, não, eu trabalho com B2B. Meu irmão, você vende para um CPF. Exatamente. Você tem que entender de gente. No final, coisa assim: cliente é gente, consumidor é gente, fornecedor é gente. Quem não entende nada de gente, não entende nada de negócio. Na verdade, um CNPJ nada mais é do que um monte de CPF empilhado numa sacola. É por isso que a empresa tem que ter coração. Claro que tem. Eu já ouvi uma balela, um absurdo, uma lorota no mercado que até me irrita, que é o seguinte: CNPJ não tem que ter coração. Como assim? Se a empresa é sobre pessoas, você vende para pessoas,
Se você não tem coração, como é que você toca as pessoas? O combustível da ação é a emoção, não é a razão. E é justamente por ter coração que um CNPJ e líderes de verdade tomam decisões pensando no coletivo, não no individual. Porque muitas vezes se fala o seguinte, o CNPJ não tem coração, para que você possa ter a coragem de tomar decisões difíceis, como demitir alguém. Mas para ter essa coragem de tomar decisões difíceis para demitir alguém, o que você precisa é de coração mesmo, não é de razão. Sim. Mas é o coração do líder de verdade, que pensa no todo, que não pensa no ego, que não pensa no individual. Não, mas esse cara eu gostei dele, ele está há 5 anos na empresa, tadinho, eu vou demitir dele. Aí tadinho dele, mas e o resto da equipe? Então, na verdade, você não está demitindo por causa do seu coração, é por causa da sua zona de conforto. Sim. Porque você vai ter que ter uma conversa difícil, olho no olho, você vai ter que criar um momento dificultoso para você, aí você cria uma desculpa esfarrapada que por causa do coração, por causa de tadinho dele, você não quer demitir. Na verdade, você só não quer criar um incômodo para você. Total. Né? Então, assim, CNPJ tem que ter coração, sim, porque negócios são feitos por pessoas, como o Caio disse aqui, né? E o combustível da ação é emoção, não é razão. Por que a gente dá um duro danado? Caio, eu vou te falar por que você dá um duro danado. Para seus filhos virem falar, papai, te amo. Isso aí. Isso é um orgulho para a gente. Para sua esposa falar assim, amor, você está mandando bem demais, você está impactando a vida das pessoas. Você quer colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que a sua vida importa, que você é reconhecido, que você faz a diferença na vida de certas pessoas. E isso é totalmente emocional, isso não é racional. Então, se a sua empresa não tem coração, ela não se conecta com outros corações. Logo, você não tem alta performance, você não tem produtividade, você não tem lucratividade. Perfeito. Qual a inteligência disso? Burrice pura. Mas são supostos experts aí, né, que muitas vezes querem trazer certas diretrizes que, ao ouvir, parece muito sedutor, principalmente para o empresário, né, que lida com números e tal. O CNPJ não tem que ter coração. Mas vamos ver, quando você tem time de venda, você sabe, quando você tem uma equipe de você sabe que você não tem coração. Como não é tem, que você toca um time de venda sem coração? Não Fala para mim. Não tem como. Você falou que é o seguinte, que o sonho move as pessoas. Se você não identifica o sonho do teu vendedor e faz ele perceber que dar um duro danado em vendas, de juntar o trabalho duro com o trabalho inteligente que você trouxe aí, vai ser o mecanismo para ele transformar o sonho em realidade, como é que você vai fazer essa pessoa performar? O que motiva o vendedor é o sonho dele. Não o nosso, né? Não. E qual que é a função de um gestor de uma equipe de vendas? Não importa se a sua equipe de vendas tem 1, 3, 5, 10 ou 100 mil pessoas. É você fazer com que ele enxergue que por meio da ferramenta que você oferece é possível ele alcançar o sonho dele. Por meio do processo, por meio da ferramenta que é possível. Por que o turnover numa equipe de vendas é muito alto? Geralmente o turnover numa equipe comercial é muito grande. Geralmente se eu for num departamento de vendas agora de qualquer empresa, pode ser um consultório estético ou num grande varejista e eu voltar depois de 2 anos, geralmente a equipe comercial ela troca muito. Porque essa incompetência de fomentar e de continuar sempre mostrando que dentro desse sistema, dentro dessa ferramenta, é possível você alcançar o teu sonho. Então esse é o grande apetite. Por que geralmente em vendas as pessoas pulam de lugar, né? O cara vai, puta, aquele tá lá, ali tá melhor. Porque a pessoa começa a desacreditar que por meio desse instrumento é possível alcançar o meu objetivo. Porque o vendedor, ele precisa enxergar que o sonho dele é possível dentro de uma ferramenta específica, entendeu? É por isso que as empresas têm que trabalhar a prova social interna, né, cara? Sim. Tem muita empresa que usa os depoimentos lá para vender produtos e serviços para os consumidores, que são os clientes externos, mas não usa a prova social para os clientes internos. Então, eu tenho que ter alguns vendedores que conquistaram seus sonhos para provar para os outros que eles também podem conquistar. Sim. Por isso que é importante a empresa promover pessoas. Por isso que é importante a empresa se esforçar de verdade para envolver. Não é reter, né? Eu não gosto da palavra reter porque cria uma ideia de prisão. Vou te reter, vou te segurar aqui. Não. Mas eu vou te envolver tanto no que a gente está construindo. Você vai ficar 5, 10, 15 anos, cara. Você vai construir carreira aqui. Por isso que a variável dentro de um ecossistema de vendas é muito comum. Sabe, ter a variável, ter performance, ter comissionamento, plano de carreira ser claro, reconhecimento ao longo do processo. É fundamental. Como é uma boa remuneração de um time de vendas, na sua opinião? Cara, assim, é muito peculiar. Não existe uma perfeita, sabe? Não existe muito contexto agora. Não existe a lucratividade do seu produto, do seu serviço, a escala em relação disso, mas é onde tem esses atributos. Existe um plano de carreira lógico,
um plano de carreira visual, onde a pessoa acredita que é possível. O que você matou é uma charada, né? Muitas empresas pecam nesse reconhecimento interno, né? Muito bom só ficar testemunho para fora, mas para dentro esquece do para dentro, né? Exatamente. Que o primeiro grande cliente seu é o teu funcionário. A principal venda que você tem que fazer é para sua equipe. É para tua equipe. Se a tua equipe está desacreditada, cara, o mercado furou. Mas é uma somatória de algumas coisas. Primeiro, esse plano de carreira claro e nítido. Porque quando uma pessoa só se move, quando o caminho é claro. Boa. Onde ela sabe qual que é o A, qual que é o B. Se eu fizer isso, eu vou estar no C, vou estar no D, vou estar no E, porque o meu objetivo é chegar no F. Então, esse plano ele tem que ser claro. Não pode ser nebuloso, não pode ser por baixo dos panos. Eu vou te contando aos poucos. Quanto mais claro, mais motivador é. Não, e em vendas é fácil fazer isso, porque você cria regras lá, por exemplo, a cada 1 ano aqui na empresa, se você bater 9 metas dos 12 meses, você vai deixar de ser júnior, vai virar pleno. Então, você faz um plano de carreira mais informal. Vendas, ela tem essa peculiaridade da mensurabilidade ser mais óbvia, ser mais fácil. Diferente, por exemplo, de RH. Como que você vai comissionar RH? Retenção já é um pouquinho mais desafiador. Mas em vendas, ele tem essa mágica que é muito mais simples você colocar termômetros de desempenho. Então, só um bom plano de carreira tem que ter esse caminho claro. Não pode ser nada nebuloso. Porque tem aquela coisa, né? Uma mente confusa não produz. Se não está muito claro o caminho, não ando. Não, e tem empresa que cria uma política de remuneração tão complicada que nem o vendedor sabe como é que gerou aquele número no contra-cheque dele. É isso. Eu já caí nesse erro uma vez. Eu quis criar uma política de remuneração assim, não, se vender à vista é tanto, se vender em 2 a 6 vezes é tanto, mas se for no cheque é tanto, mas se for... Aí você vai criando tanta complexidade que o teu vendedor não tem clareza. E em vendas existe isso, a complexidade tira o caminhar. Quando eu estou confuso, é que nem aquela coisa, quando tem um monte de vaga no shopping, você não sabe qual parar. Quando só tem uma, você vai direto. Pá. Agora, não tem onde que eu vou, parar aqui, parar ali, você viu que você fica parado. A complexidade mata a execução. Porque a psicologia da desistência, ela começa na indecisão. Dentro da psicologia da desistência, onde que a gente desiste? Qual é o primeiro estágio para a gente desistir de alguma coisa? Eu não decido. Eu não entendi. Então, assim, ela estava tão indecisa de A e B, que ela desistiu por não saber escolher. Então não é que você começa a fazer uma coisa e você desiste. Tem gente que não sabe escolher. Por exemplo, tem gente que está até hoje decidindo, aí vou no segmento A, vou no B, vou, não vou, começo, não começo, vendo ou não vendo, e está 2 anos nessa lenga-lenga. E nem começou. Começa o negócio, não começo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, A ou B, cima ou baixo. E ela não consegue se decidir. Já desistiu, antes de começar. Então, por isso, eu gosto muito de uma expressão que é o seguinte: o homem sábio pega algo complexo e facilita, e o tolo pega algo simples e dificulta. Então, em vendas, a simplicidade é o que encanta, cara. Ser simples, sabe exatamente, eu fiz A, ganho B. E se eu fizer 3 vezes o A, eu chego no B. Agora, sabe? Isso é muito incrível em vendas e um plano de reconhecimento, porque o ser humano é movido a carícias e reconhecimento. Total. Tem gente que pode ganhar, por exemplo, no final do mês, 5 vezes mais do que o melhor mês dele. Mas, cara, quando ele tiver uma salva de palmas, um reconhecimento público, um troféu, o nome dele sendo parte da parede das pessoas que contribuíram, esse senso de pertencimento é muito forte. Eu chamo isso aí de salário emocional. É isso. Tem empresa que não paga salário emocional, pô. Só paga o financeiro. Bom, e aí gostei dessa. Fica manco, né? Os dois salários. Comissão emocional, né? Esses 2 salários se alavancam. Perfeito. Tem uma coisa que eu gosto de fazer na estratégia de remuneração dos meus times de vendas, vê se você concorda e gosta, que é trabalhar com 3 faixas de metas. Você gosta disso? Me fala mais. A meta 1, ela é 80% alcançável, 20% desafiadora. Tá. A meta 2 já é meio a meio. Ela é mais desafiadora para alcançar, mas ela é mais factível. A meta 3, ela é mais desafiadora do que alcançável. E aí eu tenho gatilhos de remuneração em cada uma dessas faixas. Então, o vendedor, ele começa o mês, a meta 1 é bem mais factível. Então, lá pelo dia 10, dia 15, dia 20, depende, né, claro, do desempenho dele, ele pode bater essa meta 1. Aí eu tenho uma próxima cenoura, depois eu tenho uma próxima cenoura. Eu chamo isso de 3 faixas de remuneração, né? Ou seja, por quê? Porque, cara, quando o cara bate meta, ele criou uma vitória, né? Parece que vitória gera vitória. Eu comecei a jogar tênis, tem uns 8 meses que eu tô bem focado, né, Caio? E eu fui o tipo de cara que na minha adolescência eu fui gamer. Então eu nunca pratiquei nenhum esporte. Pra você ter ideia, cara, a gente ia jogar bola na escola,
Aí o pessoal tirava par ou ímpar, para começar a escolher quem jogava, né? Quem perdia no par ou ímpar sempre falava assim, lascou, o Marcos vem pro meu time. Então eu era o último a ser escolhido e eu ainda jogava no gol, né? Pra você ver o tanto que o cara é ruim. Altão assim vai pro gol, né? Mas eu era terrível, cara. Eu já tomei uns frangos, cara, que tinha que ter documentado isso pra eu pôr no meu Instagram que ia engajar demais. Mas beleza, vamos lá. E aí, então assim, jogando tênis agora, né? Quando eu começo a acertar a bolinha, eu acerto várias. Aí eu erro, aí eu começo a errar várias, né? Parece que vitória cria vitória e derrota cria derrota. Sim. Então a meta 1, claro que para mim a principal função da meta é tirar as pessoas da zona de conforto. Perfeito. Então mesmo a meta 1 tem que ter uma carga de desafio. Não pode ser aquela meta para inglês ver, aquela meta travesseiro fofinho, não. Ah, não, vamos pôr aqui para todo mundo bater a meta. Aí não é meta, pô. Sim. Né? Mas ela é mais alcançável. Sim. Então, eu tenho a meta mais alcançável com uma certa carga de desafio, como se fosse 80% dificuldade e 20% alcançabilidade. Sim. Eu tenho a meta 2, que é 50-50, 50% dificuldade, 50% alcançabilidade. E eu tenho a meta 3, que eu inverto a meta 1. Eu tenho 20% de alcançabilidade e 80% de dificuldade. Né? Coisa que eu mais gostei é esse gerenciamento da expectativa. Uhum. Você coloca um gerenciamento de expectativa. Se você colocasse o sarrafo muito alto, você saberia que poucas pessoas iam bater. E essa desmotivação, porque vendas, a motivação ela conta muito. Por isso que existe muita convenção de vendas. Por exemplo, final de ano agora explode de convenção de vendas, porque motivação é muito presente dentro de uma força de vendas. Porque ela está na linha de frente ali, tomando pancada o dia inteiro. É não, e vai, e contato, ninguém responde e tal. Vendas é isso, cara. Você é a caça, né? Então, a motivação é muito importante. E motivação é que nem cuidar da saúde, tem que ser todo dia. Né? É uma parada que nem escovar o dente. Toda hora. Então, você tem que estar preocupado. E às vezes a falta de motivação não vem por falta de resultado, mas sim pela expectativa não alcançada. Você colocou um sarrafo de você tem que fazer 10. Às vezes a pessoa faz 9, que foi animal, mas ela sai triste. Então, esse gerenciamento de expectativa, porque o desalinhamento da expectativa com a realidade, nasce uma coisa desse divórcio chamado decepção. As decepções da nossa vida nascem na desarmonia da expectativa com a realidade. Quando a minha expectativa está, completamente em descompasso com a realidade, eu vou me decepcionar. E tem gente que se decepciona num ponto tão grande que perdem o brilho, perdem a frustração. Não acho que eu não sirvo para isso. Ou um desgosto tão grande que não consegue levantar. E a função de um líder é sempre colocar a harmonia, expectativa e qualidade. Legal, você quer jogar na fase 3? Sabe que vai ser bem desafiadora. Boa. Quer jogar na fase 2? É um pouco mais simples. Quer jogar na fase 1? Ela é mais conveniente, mas também a recompensa é menor. Então, esse gerenciamento de expectativa, você evita esses tropeços na pedra das decepções. Então, eu gosto disso para uma força de venda, então, sabe? Você, que tem uma empresa aí, trabalhe com 3 faixas de metas para os seus vendedores. Meta 1, mais alcançável do que desafiadora, mas tem uma carga de desafio, mas tem menos comissão, menos recompensa, menos salário emocional. Total. Meta 2, meio a meio, em relação à dificuldade e alcançabilidade, e a meta 3 ela é mais desafiadora. E mais uma recomendação, coloca um adjetivo nessa meta que tem tudo a ver com a sua empresa. Sim. Então aqui no Acelerado Empresarial, meta turbo, meta power, meta 220 por hora. Sabe? As empresas têm que cunhar esses termos. Né? Sim, aquela famosa meta, sabe? Aquela desejável, a realista e a, se der, assim, ok. Aquela, enfim, eu acho que esses termômetros é legal para a galera saber o que vai desafiar. Eu gosto de meta desafiadora, o que não desafia não transforma. O que não desafia não cria esse ímpeto de vamos precisar fazer o nosso melhor. Uau. Então, eu gosto, pai. Caio, então isso é muito importante. Agora, é legal a gente falar que principalmente... como que eu falo isso? De um jeito gostosinho que fica assim para as pessoas. Não, fala dolorido mesmo. Dolorido né? mesmo? Eu defendo. Às vezes a gente precisa de um tapa na cara, às vezes a gente precisa tomar vergonha na cara, Caio. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, às vezes a gente precisa de um espinho na cadeira para sentar, sangrar e você olhar... Sim, homens e mulheres são que nem tapetes, né? Precisa de uma sacudida, Precisa, cara. Ainda mais dono e dona de empresa. Eu fico, né? Me perdoa a palavra, puto às vezes. O cara sabe que não pode xingar o funcionário. O cara sabe que tem que cuidar da saúde. O cara sabe o que me deixa puto? As pessoas não fazem atividade física, cara.
É um negócio mais convexo que existe. É atividade física, custa barato, qualquer um faz atividade física em qualquer lugar, é um hábito angular que vai trazer uma série de benefícios positivos e é incrível o percentual de pessoas que é sedentário. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se você não faz atividade recorrentemente, pelo menos 3 vezes por semana, você é sedentário. Ah, não, eu vou na academia uma vezinha na semana, 2 vezes. Cara, tu é sedentário. Então, eu estou falando aqui de saúde, de sexualidade, de lucratividade. Tem gente que fala, não, mas eu não quero ficar com o corpo bonito, não vou cair nessa onda. Não é questão de ficar com o corpo bonito, é de colocar mais dinheiro no bolso, pô. Isso aí. Então, às vezes eu acho que é parte do nosso papel, eu sei que você tem essa pegada, né, com todo respeito, amor, carinho e profissionalismo, dá uma sacudida nas pessoas, né, dá um chute na bunda com carinho, porque às vezes, cara, você falou, né, o que não te desafia não te transforma. E talvez também aquilo que não dói em você não te provoca uma evolução. Total. E esse fazer doer é importante. Você pegou um gancho que é o seguinte, tem uma história que eu gosto muito, que tinha um cara, ele foi abastecer o carro dele no posto de gasolina, e conforme ele estava abastecendo o carro, ele viu um cachorro agonizando no canto do posto. E ao longo do tanque inteiro sendo abastecido, ele ficou reparando aquele cachorro agonizando, fazendo um barulho estranho, e durante o tempo, aí no final, antes do tanque dele estar completo, ele chamou o frentista e falou assim, cara, eu tô aqui 5 minutos e aquele cachorro tá agonizando. O que aconteceu com ele? Aquele ali? Relaxa, ele tá deitado em cima de um prego. Ué, mas por que não levanta? A gente não sabe também, a gente supõe que não deve estar doendo tanto. E quantas pessoas estão deitadas em cima de um prego, de uma situação desconfortável, isso aqui por não estar doendo tanto? Por exemplo, você falou agora do sedentarismo. Tem gente que falou, eu estou, mas não vou fazer porra nenhuma. Tem gente que ouviu isso, sabe que é com ela que a gente está falando, mas não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque não está doendo tanto. Mas eu aprendi que... O dia que parar no hospital, o dia que der uma bucha... É sempre a dor ou no amor, cara. O amor, ele educa, mas não tão eficiente quando na dor. A dor ela é um ótimo professor, o sofrimento é um ótimo professor. Sofrer dói. Mas educa de uma maneira assim, colossal. Quantas pessoas, eu não tenho tempo, minha vida é corrida e tal. O cara tem um infarto, mas Deus permite que ele fica. É impressionante. 2 semanas depois, ele está correndo em volta do parque 5 horas da manhã. Então, a gente conseguir fazer doer isso de maneira intencional, sem ser que venha uma porrada nos mostre isso, é uma sabedoria de uma constante evolução. Eu sempre faço doer. Eu sou aquele cara que eu me coloco numa zona dessa, de desconforto eu também. Sempre. Por isso que você consegue estar em movimento de maneira mais eficiente. E, cara, eu nem lembro o que eu ia falar, mas a gente foi para um ponto melhor. Não, é porque você estava pensando uma forma de colocar algo e eu percebi que você estava querendo trazer aquilo com uma suavidade, um carinho. Mas eu acho que você foi muito ponto preciso. Homens e mulheres somos que nem tapete, você precisa dar uma sacudida, cara. Beleza. Eu tenho mais 2 perguntas, tá? Preparado? Preparado. A primeira pergunta é assim, como é que a pessoa faz para ela ser uma pessoa foda? Cara, assim, eu tenho muito carinho por essa palavra, né? Eu falo poucos palavrões, assim, né? Pra mim, palavrão não tá na sequência de palavras e tá nessa intenção. Tem algumas palavras em casa que são proibidas. Por exemplo, maldito, desgraça. Isso aí meus filhos não falam. É proibido em casa. A título de curiosidade, as pessoas não sabem, né? Porque, enfim, o foda é muito presente dentro da minha vida, porque em 2017 eu lancei um livro chamado Seja Foda, ele ficou viral no Brasil. Seja Foda tá chegando a 1 milhão de livros vendidos, cara. Capinha branca, Tá chegando de 1 milhão de livros físicos e 11 milhões de e-books. Seja Foda foi uma porrada, assim. Uau. E a título de curiosidade... A palavra foda vem do latim federe, que significa subir ou montar em algo. E até o século XX, a palavra foda não tinha conotação nenhuma de palavrão. Aos poucos, as pessoas foram adaptando foda, e é um dos poucos, entre essas palavras apimentadas do vocabulário, que depende da sua entonação, ele diz como que foi a circunstância da coisa. Por exemplo, você, Caio, como é que foi aquele show que você foi? Meu, foi foda demais. Foi top. Você sabe que foi incrível. E se você perguntar, Caio, como é que tá aquela campanha de venda que você fez? Tá meio foda. Você sabe que foi uma porcaria. Então, essa palavra, né, incorporou muito dentro da minha vida, por causa que sempre foi... Eu tenho uma tatuagem aqui, né? Escrito Seja Foda. Sempre foi meu grito de guerra, assim, sabe, cara? Seu mantra. Sempre foi o meu mantra. E o que é ser foda? Não é você ser o melhor do mundo, o fodão melhor que alguém, é fazer o máximo que você pode dentro das condições atuais que você tem, cara. Enquanto você não tem condição melhor de fazer, sempre melhor ainda. Então, por que é ser foda? Fez o melhor que pôde? Sim, na condição que tinha? Incrível, foda. Não importa se você fez mais do que o colega, mais do que o concorrente, mas você está fazendo o teu melhor. Eu acho que é você chutar a mediocridade, cara. Mediocridade é você podendo fazer o melhor, você se contenta com o superficial, você não faz aquilo que você pode, você faz aquilo que é mais conveniente para você. Então, para mim, foda é você estar nessa capacidade máxima, cara. Nessa assim, tá dando tudo de si.
Eu gosto de foda. Pra mim, ser foda nas vendas, ser foda nos negócios, ser foda na saúde, ser foda no relacionamento. Você tá fazendo o melhor que você pode. Não interessa o que o cara do lado tá fazendo. Você tá fazendo o melhor que você pode na condição que você tem. Foda demais. Que legal. Isso, eu concebi algo aqui te ouvindo agora, que talvez, então, os empresários serem foda é fazer o melhor que eles podem com o bolso que eles têm. É isso, cara. Porque muitas vezes o cara fica assim, mas eu não consigo contratar um executivo, não consigo implantar tal coisa, não consigo não sei o quê. E as pessoas transformam as suas condições em limitações, sendo que, na verdade, as suas condições são degraus para elas continuar subindo, porque evoluindo. a ideia de você ser foda naturalmente desencadeia o teu próximo nível. Sucesso é que nem fidelidade, irmão. Como assim fidelidade? Você como eu, muito bem casado, né? Tem um desafio para todo mundo que é casado aqui. Eu desafio você, quando terminar esse podcast, essa gravação, vira para tua mulher e para teu marido, que você jurou amar a vida eterna, e faz o seguinte para ele. Fala assim, amor, eu estava num papo, muito legal, várias reflexões, eu quero deixar claro uma coisa para você. Mulher, eu te amo tanto, mais tanto, mais tanto, que sabe todos esses anos que a gente teve junto? 98% desse tempo eu fui fiel a você. 98%. Lascou. Irmão, se eu volto pra casa, eu falo pra dona Fabiana, sou casado, tenho 3 filhos, estou casado há 14 anos. Se eu falo que eu sou 98% fiel, acabou minha vida. Eu corro risco de vida que minha mulher é campeã sul-americana de taekwondo. Não, minha esposa já falou que eu vou ser esquartejado, capaz. E se você parar pra pensar, e ela vai fazer, 98 é um percentual incrível. Eu sempre fui um aluno medíocre na época da escola. Pra mim, 9,5 e 10 é a mesma coisa. 9 e 10 é a mesma coisa. Eu era tão medíocre que 7,5 e 10 era igual. Pra mim, assim, qualquer número acima da média, estourei. Eu era desse também. Eu era medíocre na escola. Depois que eu fui aprender que, por exemplo, fidelidade ou é 100% ou qualquer outro indicador não me interessa, cara. Sucesso também é você dar os teus 100%, porque o teu 100% vai desencadear o teu próximo 100%. Hoje o 100% do Caio não tem nada a ver com o 100% do Caio de 15 anos atrás, cara. Mas naquela época era o melhor que eu podia dar. Esse 100% desencadeou um Caio melhor. E aí eu continuei dando 100%. E desencadeou um Caio melhor. E eu continuei dando 100%. E você dando o seu melhor durante muito tempo, é aquela coisa que quando você olha para trás, até você percebe uma mudança em você mesmo. Sensacional. Ô Caio, então talvez as pessoas elas têm que começar a não serem fiéis somente com o marido e a mulher, mas serem fiéis a elas mesmas. Quantas pessoas traem os teus sonhos numa quarta-feira à noite? Traem o seu projeto numa terça-feira à tarde. Era pra você estar focado em uma coisa, você deixou que distrações ou falta de planejamento ou irresponsabilidade, cara. O que é pessoa irresponsável? Existem 2 pessoas que se lascam, é ignorante. Você não sabe o que é para fazer, por isso você não faz. E a pessoa que é irresponsável. Quem é a pessoa irresponsável? Você sabe o que é para ser feito, mas decide não fazer. Essas 2 pessoas só se lascam na vida. Só se lascam. Então, eu acredito demais que uma pessoa foda, cara, é você chutar essa mediocridade da tua vida, cara. Isso é ser foda pra mim. E pro extraordinário, né? O extraordinário, né? Além do ordinário, do medíocre, pessoa que da linha é uma do pessoa meio. extraordinária. É a pessoa que faz o extra. É um ordinário que vai além. Show de bola, faz um pouco a mais, cara. Irmão, última pergunta aqui é o seguinte. Ela é uma pergunta provocativa, apimentada, tá? Se você quiser. Mas antes eu vou pôr ali na boquinha da garrafa e nós vamos descer aqui até na boquinha da garrafa e dançar. Vamos ver se é foda mesmo. Combinado? Preparado? Se quiser, irmão. Ô Paulo, prepara aí. O show é seu aqui, brincadeira, tá? brincadeira. Então é o seguinte, aí ó, você foi atiçar ali o meu espírito de humor no aí, começo, ó, eu né? até uma água que E a Aline, a minha esposa Lili, que ela fala, amor, quando te falarem que você é bom de piada, bom de humor, não acredito. O pessoal só tá puxando teu saco. É uma cilada, exatamente. Vai naquilo que você é bom. A equipe tá assim, é verdade, é verdade. Os caras só dão retrabalho, tá? Tem que editar suas piadas. Bom, mas é o seguinte, Caião, é o seguinte. Vamos lá, inspira, expira. Seguinte, qual é a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter te feito, que a resposta dessa pergunta vai trazer uma reflexão final, vai trazer uma provocação, vai trazer uma mensagem que o Caio gostaria de ter dito, mas ele ainda não trouxe. Então, vou recapitular. Qual a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter feito? Pensa nessa pergunta, vai pensando aí, e já você vai falar para mim qual é essa pergunta. Então, manda ver. Qual a pergunta que o Marcos não te fez que ele deveria ter te feito, Caio? Cara.
Mas você levantou tanta bola incrível pra eu cortar aqui. Você foi um cara incrível. Assim, uma dupla, fizemos uma boa dupla nesse podcast. A gente é foda, né, cara? Você só levantou pra eu cortar. Eu acho que, cara, se fosse uma pergunta, acho que para levantar mesmo, para falar assim, vai, Neymar, só empurra pro gol. Sabe que esse Rivaldo e Ronaldo, que o Rivaldo só tocava pro Ronaldo colocar na rede? Bebeto e Romário. Né? Bebeto e Romário, assim, vai, só empurra pra rede. É uma dica final para todo mundo que tá ouvindo aqui, gente. Show. Sabe aquela coisa, rola pro gol? Caio, cara, tive uma iluminação divina aqui agora, cara. Sério, bateu no meu coração, eu tenho uma pergunta para te fazer. Na verdade é um pedido, né? Deixa uma dica final pra galera que nos acompanha aqui. Fechar em alta, né? Fechar em alta. Isso chama entrosamento, isso cara. Aí, alinhamento de sinergia. Mas sabe o que é a conexão do nosso propósito? Quando propósitos estão alinhados, existe uma simbiose, né? Existe ali uma combustão e aí a chama do meu propósito entra na chama do seu propósito e a gente vai incendiando e ajudando esse Brasilzão e as pessoas serem melhores, né? Cara, sei que você é um cara de verdade, é uma honra ter tido você aqui, né? Mas vamos lá, não respeita a minha iluminação divina aqui, ó. Deixa uma dica final. Eu acho que eu vou pegar esse gancho, você é um cara extremamente confiante naquilo que você faz e eu acho que as pessoas precisam entender isso, que a palavra confiança vem do latim confidere. Com no latim é um adjetivo de intensidade. Fidere é derivado de fides, que é fé. Ou seja, alguém confiante é alguém que vai com muita fé. E você deixou tão claro, é muito importante na espiritualidade, só que tem muitas pessoas que terceirizam a responsabilidade com uma força que está fora de você, cara. E por isso que eu falo para todo mundo que está ouvindo a gente agora, não peça a Deus para guiar seus passos se você não está disposto a mexer seus pés. O cara lá de cima, a circunstância à sua volta, o mundo pode fazer tudo por você menos a tua parte. A tua parte é uma parada intransferível. Às vezes as pessoas transferem a responsabilidade para um programa, para um curso, para um projeto, para um livro, para um amigo, para o sócio, para a mulher, para o marido. Mas tem uma coisa na vida que é intransferível, que é a nossa parte, a nossa responsabilidade. E esse senso de responsabilidade, fazer eu preciso fazer a minha parte, é uma coisa que todos nós precisamos resgatar todos os dias, cara. Que uma coisa é tomar uma decisão, outra coisa é você manter essa decisão tomada todos os dias. E esse senso de responsabilidade. Esse é o recado que eu queria deixar para todo mundo. Eu costumo dizer que a porta da transformação, ela só se abre por dentro, né? Perfeito. Eu posso mostrar essa porta, você pode mostrar, a gente pode dar um método para abrir essa porta. A gente pode provar por A mais B, com argumentos lógicos ou emocionais, que vale a pena abrir essa porta. Sim. Mas não tem como a gente abrir por ninguém, né, cara? Eu acho que o exemplo, se você fosse fechar na escola, né? Um mentor, um livro, cara, alguém te mostrando alguma coisa, como se fosse, ele pode te passar no máximo o gabarito. E só não pode preencher por você. Uau. Sensacional. É isso. Meu amigo, a gente tem um ritual final para fechar o Pode Acelerar, que eu falo assim, pode, você fala acelerar. Tá? Mas eu faço uma contagem regressiva, 3, 2, você vai inspirando aí. Exatamente, é para estragar o microfone. Tá. Só que dessa vez, depois do eu pode, você acelerar, juntos a gente vai falar seja foda. Tá bom. Beleza? Tá bom. Vamos conectar então os nossos propósitos. Você pode, eu acelerar, seja foda. Beleza. Eu seja, você foda. Beleza. Então fechou. Ping-pong, hein? Aí, é nóis. Então vamos lá. Vai dar errado, inspirou. Vai dar certo, pô. Olha lá, pegou o espírito brincalhão aqui de mim. Vai dar certo. Vamos, galera, cruza os dedos aí, ó. Você que tá em casa. Então o foda fica comigo. O foda fica com você. Então, vamos lá, atenção. 3, 2, 1, pode! Acelerar! Seja foda! Aê!